Quando você iniciou, né, a sua vida pastoral, se tornou pastor, quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou? Foi mais no início, no meio, está sendo agora? Como que foi? Certamente foram as minhas próprias incapacidades como pregador, como pastor, como comunicador público. Comecei muito jovem. Eu ainda sou muito jovem. Sim. Não é? Eu tô com 30 anos falando aqui sobre o meu ministério, sobre como eu cheguei até aqui, onde a maioria das pessoas estão começando o seu ministério, né, publicamente. Então, assim, eu comecei muito jovem, comprando brigas que talvez não precisassem ter comprado e de formas que talvez não precisassem ter sido feitas, me expressando às vezes da forma nem tão correta como poderia ter me expressado. Graças a Deus eu olho pra trás, não acho que falei muita besteira ou coisa assim, mas eu, tendo o destaque que eu fui tendo, eu tive que aprender as duras penas a como me comunicar, a como criar relacionamentos, a como respeitar outras pessoas de uma forma diferente. Entender que existe uma forma cada vez mais cuidadosa de lidar com as polêmicas na internet, coisas assim. E ainda mais lidando com a vida local, né? Os vários erros que a gente comete diariamente como pastor, como marido, como pai. Não é? Eu erro como pai, eu erro como marido, eu erro como pastor, eu erro como filho. Eu erro como motorista, eu erro, sabe? Eu erro como cidadão. A gente erra o tempo inteiro, né? Porque nós somos pessoas caídas no pecado. E caídas no pecado. Então, assim, as minhas incapacidades foram os maiores obstáculos. Com certeza. Porque eu não dava motivo para que acreditassem em mim. Eu entrei no pastorado aos 23, entrei no seminário aos 18, acho 21, eu não lembro mais a idade exatamente das coisas. Passei em ciências contábeis, fiz 1 ano e meio de ciências contábeis, larguei para ir pro seminário. Aí depois larguei o emprego para ser missionário, depois fui chamado para ser pastor ao fim do seminário. E eu era só um moleque, tentando fazer alguma coisa, dotado de algum talento que se manifestou ali com muito esforço, mas era só talento. Se não houvesse muita substância, eu fracassaria. O que me salvou foi ser pastor auxiliar em uma igreja já estabelecida com um pastor mais velho. Então eu já viajava o país pregando em congressos com milhares de pessoas. Eu podia abrir uma igreja aos 20 e poucos anos. Alguns colegas abriram, na mesma idade. Mas houve um pastor que já estava no ministério há décadas, né? O pastor Valbert Veras, era meu deão no seminário, doutor Valbert, me chamou para auxiliá-lo. Então ele era o pastor titular da igreja, eu era o pastor ao lado dele, e ele tomava as principais decisões junto com o presbitério, com a liderança da igreja. Eu fui aprendendo a ser pastor. Eu tenho certeza que se eu tivesse começado o pastorado como pastor titular, já botando a cara na frente da igreja, no começo, nossa, eu acho que eu tinha destruído a igreja. Eu acho que eu tinha envergonhado o evangelho de muitas formas, mais do que talvez já tenha envergonhado da minha vida através de alguma postura pública que não foi a ideal, a melhor. Porque eu tive um pastor mais velho para me espelhar, para ouvir, para entender, para ver, para descobrir como é que você ama a igreja, como é que você perdoa as pessoas. Porque o reino de Deus é isso. É assim qualquer coisa sobre como perdoar, sobre como amar a esposa, sobre como criar os filhos, é como viver sem mágoa no coração, é sobre como ser generoso com quem precisa, sobre olhar para o mais fraco. Né? E eu pude aprender com o Dr. Valbert, com a Renata Veras, esposa dele, a como amar o reino de Deus mais do que amar o meu ministério. Então, eu fui criado como pastor em uma igreja em que o pastor titular amava o reino de Deus mais do que amava o próprio ministério. E isso é uma coisa muito bonita de ver, assim, que em um tempo de mídias sociais, né, a gente tá sempre voltando nesse tipo de assunto, onde tudo é sobre aparecer, eu tinha um pastor que não tinha nem Instagram, que tinha doutorado, 2 mestrados, 2 graduações, um cara com uma mente brilhante que simplesmente não tava nem aí. Queria servir ao evangelho, amar a Deus numa igreja de periferia, que recebia convites para ganhar 3 vezes o mesmo salário e não ia porque queria servir naquela comunidade da periferia, sabe? E isso é uma coisa que aprendi muito com o Dr. Valbert, com a esposa dele, a Renata, também, uma mulher serva de Deus, dedicada à igreja também, que me mostraram que servir a Deus é uma coisa sobrenatural. Que nós somos homens que morremos quando nós aceitamos o ministério, sabe? A postura do padre, né, que usa aquela roupa preta, né, é o símbolo de uma mortalha, né, porque o padre é um homem que está morto para essa vida e que está servindo. Eu acho que essa é uma simbologia que não está na roupa do pastor, mas que deveria estar no ministério do pastor. A gente morreu. Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 4. Não é? Deus opera em nós a morte, nós pastores, para que ele opere em vós a vida. Então, nós como pastores, a gente às vezes só olha para a casca do ministério. É pregar em grandes conferências, e a substância do ministério é morrer. É aceitar a morte para que os outros encontrem vida. Ou seja, é enfrentar dificuldades, é sustentar as cargas dos irmãos, é estar lá ajudando nas partes mais difíceis. Isso é uma coisa que a gente perdeu do ministério. O ministério virou
vir aqui dar entrevista. E isso aqui é só uma casca que Deus separou algumas poucas pessoas para servir nisso aqui. Mas é isso aqui que todo mundo quer. Muitos pastores, não é, assistem talvez um vídeo desse. Nossa, eu queria estar dando entrevista para Karina Barra, sabe? E, cara, isso não é o ministério. Sim. Isso aqui é uma bênção que Deus dá. Nossa, é muito legal poder conhecer uma pessoa que eu vejo na TV, sabe? Nossa, é muito legal, né? Não, mas mais para quem assiste, para, né, passar a palavra, né? Você tá... E assim, e ministério não é isso. Sim. Ministério é o que eu tava fazendo antes de viajar pra cá, sabe? Aqui eu dei uma pausa no ministério. Claro. Aí dar entrevista, ir em reportagem e tal, isso não é o ministério. O ministério é você pegar o seu carro pra ir com 2 jovenzinhas da igreja e um outro pastor, porque tacaram fogo na casa delas e elas estão com medo da criminalidade do bairro e precisam de um lugar pra ficar. E vocês acham a casa pra alugar e ajuda, sabe? Sim. Ministério é isso. Ministério é quando morre a mãe de Covid às 2 da manhã e você vai lá ajudar, porque a família não tem ninguém pra socorrer, não tem como pedir um Uber, porque nem dinheiro pra isso tem, e você vai levar e ajudar, e você tá auxiliando pra que haja uma cultura de discipulado, abrir a Bíblia pra ensinar a sua igreja e pregar não pro vídeo do YouTube, mas pregar pra sua comunidade. Claro que, de novo, Deus chamou algumas pessoas para terem mais destaque, mas isso é especial, é fora do normal e não é o mais importante. O Brasil não precisa de mais pastores celebridades. O Brasil precisa de mais gente comum nas suas igrejas comuns. Não que ser um pastor celebridade seja um pecado por si só, sabe? Mas é um ministério muito perigoso também, sabe? E claro, você pode ser um pastor comum, de uma igreja comum, e ter um coração amargurado. O que eu queria mesmo era ter destaque, não é? Mas todos nós podemos pecar onde quer que nós estejamos. Mas a igreja precisa cada vez mais que a gente olhe para os heróis da vida comum, para pastores que nunca vão ter um livro publicado, para pastores que nunca vão pregar em grandes conferências, mas que eles estão lá levando o evangelho no dia a dia da vida de quem precisa. Estão lá levando a palavra de Cristo para quem realmente importa, que são as ovelhas de Deus. No último dia, quando chegarmos diante do Senhor, quem é que vai estar lá mais perto de Deus, né? Quem vai ter os maiores galardões? Sim. Por que vai ser celebridade? Sim. Não vai ser celebridade, vai ser irmãos, talvez a gente nunca ouviu o nome deles nessa vida. Sim. Gente que tá lá servindo, que tá ajudando, que tá amando, que tá sofrendo, que tá entregando tudo pelo reino. Não é o cara que tá no ar-condicionado gravando um vídeo. Sim, mas e no caso da pandemia, por exemplo, em que não se houve, né, não teve essa oportunidade das pessoas estarem frente a frente. Sim, né? Então, foi um tempo muito difícil. Então, realmente, a rede social e a internet tomou uma proporção muito grande que, se não fosse isso também, as pessoas não seriam tocadas, muitas delas não seriam transformadas, não seriam edificadas. Né? Então, eu acredito que existe a maior importância, está aí, na base, na vivência, mas a internet, a rede social e tudo isso complementa e faz com que a palavra de Deus atinja mais pessoas, né? Não dá pra gente descartar. Eu acredito nisso tudo porque eu tô na internet, né? Tô produzindo profissionalmente conteúdo na internet. Sim. E a pandemia obrigou todo pastor a virar youtuber. Você não tem o ar-condicionado lá na sua casa? Tenho. Né? Mas, de novo, isso é uma parte do ministério muito pequena comparado com o que realmente importa. Eu sou youtuber uns 5% da minha semana, sabe? 10% da minha semana. Eu preciso pagar a equipe para poder gastar o resto da minha vida ouvindo o casal reclamar que o casamento não tá bom, sabe? É isso que eu faço ao longo do meu dia. É ouvir dificuldades, é servir nos problemas, é o marido que não consegue largar a pornografia e a esposa não aguenta mais, ir lá e pastorear e discipular, e o filho tá querendo se desviar e querendo ir pra droga e tá querendo arrumar umas namoradinhas que não devia, e sabe, e tá participando da vida da igreja, e o pessoal que tem depressão e que te liga, porque tá tendo crise de ansiedade, não tem pra quem ligar, e liga pro pastor, eu tenho que ajudar a fazer respiração diafragmática pelo telefone, pra acalmar a pessoa e pregar, e isso é o ministério. Iago, você tá dizendo que YouTube não é ministério? Pode ser. Faz parte do meu ministério. É o que as pessoas mais veem do ministério. A maioria, tirando aquelas 250 pessoas que estão na Manaim, indo pra Vila Peri pra ouvir a pregação e fazer parte da comunidade, as outras 700 mil pessoas que me conhecem o Iago do YouTube. Só que o Iago do YouTube é 5% do Iago que vive a vida real. Que é a vida de igreja que realmente importa. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer o YouTube ser uma parte da minha vida. Então eu gravo 2 vídeos por semana, preparo o roteiro ali de 2 vídeos, gravo, sabe? E é isso. Gasto 2, 3 horas por semana dedicadas a produzir coisas pro YouTube, sabe? 2, 3 horas numa semana inteira dedicados pro YouTube. O resto é um tempo que se eu dedicasse, fosse um YouTuber profissional, talvez eu fizesse um ministério muito mais relevante. Eu ia morrer por dentro.
Eu, Iago Martins, né? Não tô dizendo que todo mundo morreria. Sim. Eu ia morrer por dentro. Sim. Por ter o ministério à distância, onde eu não acompanho, onde eu não sei o que tá acontecendo, onde eu não ouço as pessoas, onde eu não posso estar lá. Eu acho que pastorado é isso. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.